Invocando a proteção divina, declaro aberta esta sessão, cumprimentando todos e conclamando meus pares a apreciarem a ata da última sessão. Nada havendo a ser anotado, dou-a por aprovada. Esses 3 processos que foram enviados ontem para o dia 21, só confirmando. Confirmando o que já havia sido anunciado na sessão de ontem, processos da relatoria do eminente Dr. Ricardo Gomes de Almeida, que foi proclamado na data de ontem que eles serão julgados no dia 21 de novembro, conforme pedido do doutor relator, mas apenas ratificando a notícia, vou novamente anunciar os que serão julgados nessa sessão do dia 21. É o processo 31, 83, 34, recurso eleitoral, representação, divulgação de pesquisa sem prévio registro, aplicativo WhatsApp, Vila Bela da Santíssima Trindade, 25ª Zona Eleitoral, recorrente coligação, o progresso não pode parar. Recorrido, José Lucivão de Oliveira Luna. O outro é o processo 53589, recurso eleitoral, direitos políticos, certidão de quitação eleitoral, Lucas do Rio Verde, recorrente Paulo Renato Foleto. E também do doutor Ricardo, como já dito. E o último é o processo 8058, recurso eleitoral, representação, doação de recursos acima do limite legal, pessoa física, Sinop, 22ª Zona Eleitoral, eleições 2014, recorrente, Dinarte Vitor de Almeida Carli Júnior, e recorrido Ministério Público Eleitoral. Todos, como já anunciados, serão julgados no próximo dia 21. Processo 17809, recurso eleitoral, representação, propaganda política, folhetos, volantes, santinhos, irregular, bem particular, denúncia, aplicativo Pardal, Sinop, 22ª Zona Eleitoral, recorrente, Alexandre Cristino Carrer. Recorrido, Ministério Público Eleitoral. Parecer escrito pelo desprovimento do recurso. Mantido, doutora Patrícia Sene com a palavra. Bom dia. Trata-se de recurso eleitoral manejado por Alexandre Cristino Carrer e resignado com a sentença de folhas 45 e 47 do juízo da 22ª Zona Eleitoral de Sinop, que julgou procedente representação eleitoral ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral contra o recorrente, condenando-o nos termos do artigo 37, parágrafo 1º da Lei 950497, ao pagamento de multa no valor de R$ 2.000 por reconhecer que os atos praticados configuraram propaganda eleitoral irregular. O recorrente alega que, quando foi intimado, entregou à Justiça Eleitoral todos os materiais irregulares existentes, quais sejam 4 banners, sendo que somente um não foi entregue porque estava danificado. Alega ainda que não se trata, o presente caso, de uma produção irregular em massa, que essas unidades entregues, que foram objeto da denúncia, foram confeccionadas diante o desconhecimento de sua parte da legislação eleitoral. Argumenta que as outras mídias publicitárias da campanha foram confeccionadas observando a legislação própria. Aduz que não tem guarida da multa aplicada, uma vez que a suposta propaganda estava em um bem particular, sendo que, após a primeira notificação, recolheu e entregou material publicitário irregular, bem como todas as outras em idêntica situação. Dessa maneira, aqui argui a ausência de fundamentação hábil para manter a multa aplicada. As folhas 63, em contra-razões, o Ministério Público manifesta-se pelo não provimento do recurso, com a consequente manutenção da sentença proferida. As folhas 69, o magistrado da instância singela, em juízo de retratação, manteve sua decisão proferida, determinando a subida dos autos a essa Corte Eleitoral. Em parecer, a douta Procuradoria opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. É o relatório, senhora presidente. O doutor Procurador já confirmou para ser escrito, Vossa Excelência pode prosseguir. O voto está liberado. Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conhece-se do recurso. Cuidam os autos de representação por suposta propaganda eleitoral irregular, porque confeccionada em banner plástico, afixado em veículo
particular. Confira-se. A foto está aí, vocês podem verificar que aparentemente ou era uma carreata ou era uma reunião, enfim, realizada, e foi feito um banner e colocado na traseira de um veículo. Pois bem, é sabido que as recentes reformas introduzidas pelas leis 12.034/2009, 12.891/2013 e 13.165/2015 alteraram significativamente o processo eleitoral e o Instituto da Propaganda. Com efeito, no que diz respeito à propaganda em bens particulares, o legislador, ao inserir expressamente apenas dois tipos de materiais, quais sejam adesivo e papel, suprimiu do texto legal a anterior previsão autorizativa de faixas, placas, cartazes, pinturas e inscrições. Enfática a esse respeito a doutrina de Rodrigo Lopes Ilho, segundo a qual eu vou poupá-los da leitura. Falível, portanto, a alegação do recorrente de que há ausência de fundamentação hábil para manter a multa aplicada, pois a previsão legal é incisiva ao afirmar que deve ser confeccionada exclusivamente papel ou adesivo, lembrando que no caso se trata de um banner plástico. Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral respondeu à consulta 519/44/2015, que também já foi consignada no voto. Lá do outro, o argumento de que o recorrente desconhecia o proibitivo legal também não tem o condão de afastar a sanção imposta. Isso porque é de conhecimento de todos que ninguém se escusa de cumprir a lei alegando desconhecimento. Por fim, quanto a sancionamento, também não assiste razão ao recorrente quando afirma que a multa prevista no artigo 37 não deve ser aplicada, porquanto intimado para retirar a propaganda irregular o fez no prazo estipulado. Isso porque a retirada da propaganda eleitoral fixada e bem particular não elide a aplicação da multa, pois a regra prevista no parágrafo 1º do artigo 37 diz respeito especificamente a bens públicos. De igual forma, é o escolho da doutrina sobre o tema que também vou poupá-los da leitura. Pacífico esse entendimento, tanto que o TSE editou a súmula 48 com o seguinte teor: a retirada da propaganda irregular, quando realizada em bem particular, não é capaz de elidir a multa prevista no artigo 37, parágrafo 1º. Correta, portanto, a aplicação da multa no valor de R$ 2.000 como sanção. Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público, conheço do recurso para negar-lhe provimento. É como voto. Em consonância, né, com o parecer. Sim. Desembargador Luiz. De acordo com a relatora. Doutor Divanir. De acordo com a relatora. Doutor Roberto Luiz. Acompanha a relatora. Doutor Rodrigo. De acordo com a ilustre relatora. O tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto da doutora relatora em consonância com o parecer ministerial. Chamo a julgamento o processo 990-04, recurso eleitoral, representação, propaganda política eleitoral extemporânea, Colniza, 11ª Zona Eleitoral, recorrente, Ministério Público Eleitoral, recorrido, Fábio Marcelo Vaz. Parecer escrito pelo desprovimento do recurso, mantido, doutora Patrícia, com a palavra. Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Ministério Público contra a sentença do juízo da 11ª Zona Eleitoral de Mato Grosso, Colniza, a qual julgou improcedente a representação eleitoral proposta em seu desfavor pela prática de propaganda extemporânea, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso 1º do CPC. Consta dos autos no qual o recorrente alega que Fábio Marcelo postou em sua página pessoal em uma rede social, Facebook, pedido de votos implícitos, propaganda eleitoral irregular, uma vez que consta em publicação sua fotografia com a seguinte mensagem: Professor Fábio, pré-candidato a vereador, esporte e educação. Inconformado com a condenação, o recorrente manejou o presente recurso, no qual pugna pelo seu provimento a fim de reformar a sentença prolatada. Para tanto, alega inicialmente que a expressão pré-candidato, externa na publicação do recorrido, ao contrário da interpretação, é sim um pedido explícito de voto. Salienta que a publicação se trata de propaganda eleitoral de concorrência desleal em face de outros candidatos, tendo em vista que, ao realizar a publicação em rede social pedindo o voto dos eleitores antes do período permitido. Ressalto que as mensagens, dentro do período, favorecem a competição eleitoral injusta, desvirtuando a essência democrática das eleições. Em contra-razões, o recorrido opina que a decisão da sentença proferida traduz em silogismo perfeito, no qual dispõe um dispositivo legal constante no parágrafo 2º do artigo 36-A da Lei 9.504/97, desaguando na conclusão lógica de que a publicação objeto da representação se amolda perfeitamente à previsão legal. Às folhas 33, o magistrado, em juízo de retratação, manteve sua decisão proferida, determinando a subida dos autos a esta corte. Em sede recursal, a Procuradoria pugnou pelo desprovimento do presente recurso. É o relatório. Passo a leitura do voto, que já está liberado. Sim.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Pois bem, quando-se os autos de recurso eleitoral em face da sentença prolatada pelo juízo da 11ª Zona Eleitoral, que julgou improcedente a representação em desfavor do Ministério Público. Ressalto os autos que o promotor eleitoral, por ordem do juízo, representou por ordem do juízo o protocolo 30.826/2016, porquanto foi notificado via Pardal a existência de possível propaganda antecipada ou extemporânea realizada pelo recorrido e conforme consta em denúncia a publicação veiculada em sua rede social, constando sua fotografia com a seguinte mensagem: Professor Fábio, pré-candidato a vereador Esporte e Educação. Também se encontra aí no voto a imagem que teria causado essa representação. Com efeito, o artigo 36 da Lei 9.504, com a redação dada pela Lei 13.165/2015, autoriza a realização de propaganda após o dia 15 de agosto do ano da eleição. Por sua vez, o artigo 36A do mesmo diploma prevê condutas que, desde que não envolvam o pedido explícito de voto, podem ser perpetradas pelos pré-candidatos antes do dia 16 de agosto, pois não configura em tese propaganda eleitoral antecipada. Visando estabelecer quais seriam as condutas admitidas, o artigo 1º, parágrafo 1º da resolução do TCE 23457/2015 prevê: ao postulante à candidatura a cargo eletivo é permitida a realização na quinzena anterior à escolha pelo partido político de propaganda intrapartidária com vista à indicação de seu nome, inclusive mediante a fixação de faixas e cartazes em local próximo da convenção, com mensagens aos convencionais, vedado o uso de rádio, televisão e de outdoor. E como bem frisou o magistrado da instância singela, a conduta do representado constitui na divulgação da sua pré-candidatura em foto no Facebook em 25/7/2016, portanto, 12 dias antes do término do prazo para a realização das convenções, sem pedido expresso de voto, obedecendo ao que dispõe o parágrafo 2º do artigo 36A. Nessa linha, é remansosa a jurisprudência pátria acerca do tema que vou poupá-los da leitura. De igual modo, o artigo 2º da mesma resolução indica que não configura propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolva um pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura e exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos, inclusive via internet. A propósito, as lições da melhor doutrina que também já estão consignadas no voto. Ainda é preciso destacar que o recorrido apenas fez uma menção a um futuro incerto de sua candidatura. Na publicação não abrange pedido explícito de voto, não indica número no qual pretende concorrer. Com isso, não se configura em tese propaganda eleitoral antecipada. Ademais, cabe ressaltar que a mencionada publicação ocorreu durante o período da pré-candidatura. Entretanto, com isso, a postagem contém somente a imagem do representado, pré-candidato a vereador, e os dizeres Esporte e Educação, não havendo, ressalto, existência de pedido explícito de votos. Concluindo, entendo que a conduta do recorrido está em perfeita harmonia com o dispositivo legal, não merecendo o devido recurso prosperar sua resignação constante aqui combatida. Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, conheço do recurso no mérito, voto pelo seu desprovimento para manter na íntegra a sentença. É como voto. Como vota o desembargador Luiz Ferreira? De acordo com a relatora. Doutor Divani? Acompanha a relatora. Doutor Roberto? Com a relatora. Doutor Rodrigo Curvo. De acordo com a relatora. O tribunal, por unanimidade, negou provimento ao recurso nos termos do voto da doutora relatora, em consonância com o parecer ministerial. Passo a palavra ao diretor para a leitura de acordo. Acórdão publicado nesta sessão, com foco no artigo 15, parágrafo 2º da Resolução TSE número 23 de 462 de 2015. É o acórdão 25.930, referente ao processo 17809. Apenas a título de informação aos senhores que na data de ontem, eu, doutor Rodrigo Curvo e doutor Marcos Faleiros, fomos agraciados com a medalha Homens do Mato, concedida pela Polícia Militar, que tenho certeza posso falar em nome dos meus outros dois colegas, muito nos honrou, e fica aqui exteriorizado nosso agradecimento à corporação parceira de primeira hora dessa instituição em todos os pleitos que
precisamos contar com a inestimável colaboração da Polícia Militar. Deixo a palavra livre, caso alguém queira fazer uso da mesma. Nada mais havendo a ser tratado, agradecendo a presença de todos, declaro encerrada a presente sessão.